Oi, queridos, tudo bem? Príncipes, princesas do nono A, no nono B. Eu tô gravando essa videoaula pra gente trabalhar um pouquinho a questão da descolonização, o processo de descolonização da África e da Ásia, que é assunto das nossas próximas atividades. A descolonização da África e da Ásia foi um processo que ocorreu dentro do contexto maior de Guerra Fria, né, e fim da Segunda Guerra Mundial. A partir do século XIX, início do século XX, as potências, os grandes países, os ricos países da Europa, como a Inglaterra, a França, eles estavam no auge da sua industrialização e precisando cada vez mais de matéria-prima, pessoas que consumissem seus produtos, mão de obra barata, e eles perceberam que não era mais possível encontrar isso na quantidade que eles precisavam, cada vez maior, só na Europa. Então eles começaram a buscar isso na África e na Ásia. Eles usaram toda uma ideologia, né, de que eles eram superiores, que eles estariam ali para ensinar os africanos e os asiáticos a serem civilizados, como se eles não fossem, né? Como se chegar e dominar a terra de alguém e roubar a riqueza fosse algo civilizado. Mas enfim, era a desculpa que eles usavam, não que isso fosse verdade, certo? Só que o que vai acontecer? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os países ricos da Europa, as grandes potências da Europa, que dominavam essas regiões lá na África e na Ásia, eles saem desgastados, né? Mesmo os países que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, como a França, a Inglaterra, eles saíram vitoriosos sim. Porém, eles tiveram uma dívida enorme para comprar armamento, investir no exército. Então, mesmo sendo vitoriosos, eles saíram endividados, saíram em crise. E diante dessa crise, foi cada vez mais difícil para eles sufocar, né, conter, impedir o surgimento, o avanço de revoltas dentro da África e da Ásia pela independência daquelas regiões. Então, acabando a Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento, o endividamento de várias nações europeias que antigamente eram potências, os países, os territórios da África e da Ásia se sentiram mais fortes, né, já que os colonizadores estavam enfraquecidos, por consequência eles estariam mais fortes. Eles seriam mais fortes para se manifestar, para se revoltar e tentar sair daquela situação de dominação e de exploração. Como eu falei, esse foi um fato que ocorreu dentro do contexto da Guerra Fria, final da Segunda Guerra Mundial. Então, acabando a Segunda Guerra Mundial, como eu já falei, os países ricos da Europa, a Inglaterra, a França, mesmo que foram vitoriosos, saíram endividados. E aí vão surgir então duas novas potências, que vocês devem saber quem é. Quem? Estados Unidos e a União Soviética. E como eram países extremamente inteligentes, com chefes de governo extremamente inteligentes, que não acontece no nosso país atualmente, infelizmente, mas abafa o caso. Então eles perceberam toda aquela situação, aquela movimentação, aquela luta pelos territórios africanos e asiáticos por se tornar independente, e tentaram aproveitar daquela situação para impor aqueles países que estariam surgindo com essa independência o seu sistema, certo? Então eles se aproveitaram de toda aquela situação, daquela luta por independência que a África e a Ásia estava passando, para tentar impor a esses novos países o seu sistema, né? Os Estados Unidos tentavam impor a esses novos países africanos e asiáticos que estavam surgindo o sistema capitalista, e a União Soviética, por sua vez, tentava empurrar a goela abaixo dos africanos e dos asiáticos o seu sistema socialista, ignorando totalmente a cultura, a tradição, os pensamentos africanos e asiáticos, tá? Surgindo esses novos países sob a influência dos Estados Unidos ou da União Soviética, faz surgir o que nós chamamos até hoje de terceiro mundo, tá? Então, teria o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo, que seria esses países que estariam nascendo naquele momento na África e na Ásia, e também alguns países da América
Latina. Nesse momento de luta por independência, alguns países já conseguindo, outros em processo de conseguir sua independência, os principais líderes, os principais representantes dessas regiões, desses novos países, vão se reunir numa conferência, numa reunião na cidade de Bandung, que foi a Conferência de Bandung em 1955, para juntos elaborar um projeto que facilitasse, que tornasse real a independência de todo aquele território. Então, foi uma reunião que ocorreu entre os principais líderes africanos e asiáticos para pensar formas de tornar toda a África e toda a Ásia independente, juntar forças para conseguir esse objetivo. Apesar de representar o final de uma era, o final da dominação europeia ali na África e na Ásia, isso não quer dizer que de uma noite para o dia a África e a Ásia se tornaram países ricos, subdesenvolvidos. Tanto é que muitos países africanos hoje ainda são subdesenvolvidos, ainda sofrem com a fome, com a miséria e muitos conflitos internos. Agora eu vou estar falando, pessoal, sobre dois importantes movimentos que ocorreram na África e na Ásia pela luta da independência, no próximo vídeo. Vamos lá.